E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer mais um vídeo hoje aqui no nosso canal, tá? Esperamos que você goste do assunto que vamos trazer aqui. E se você gostar, vai deixando aí o seu like, né, o seu curtir aí, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. O YouTube entende que o conteúdo está sendo, né, bom e envia esse conteúdo para mais pessoas. Então, deixe o seu like, ative as notificações e inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube para que nós possamos continuar fazendo mais vídeos para vocês aqui toda a semana. Tá bem, pessoal? Hoje nós vamos trazer aqui um assunto, né, muito interessante, tá? E que muitas pessoas talvez não entendam muito bem o que significa, tá? Tem vários vídeos no YouTube explicando sobre isso. Eu vou trazer assim alguma coisa rasa, assim, só o mínimo mesmo de explicação, pessoal, para que vocês entendam como tem muitas das coisas que às vezes acabam fazendo com que a nossa vida melhore, tá? A gente tem que sempre procurar fazer algo para que a nossa vida possa ser melhor em todas as áreas e também principalmente na nossa área da nossa vida financeira, tá? E eu quero falar hoje para você sobre o minimalismo. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é uma pessoa minimalista? Você sabe o que significa o minimalismo? Pessoal, e quando eu falo em minimalismo, muitas pessoas podem soar estranho para muitos aqui, né? Achar que uma pessoa minimalista é ser uma pessoa muquirana, uma pessoa pão duro, uma pessoa mão de vaca, como tem o tradicional, né, jargão e costume que as pessoas falam, tá? E na verdade, pessoal, não tem nada a ver com isso, tá? Minimalismo, pessoal, é apenas, né, a pessoa se acostumar a viver com o mínimo possível. Se você procurar no dicionário, a definição que você vai encontrar vai ser essa. É alguém que se acostuma a viver com o mínimo de coisas possíveis, né? Com coisas que muitas vezes as pessoas não necessitam. Então, o minimalismo é um estilo de vida de algumas pessoas. E esse estilo de vida, muitas das vezes inicial, ele acaba fazendo com que a sua vida lá na frente, a sua vida futura, acabe, né, melhorando. E você não é nem precisa você continuar vivendo no minimalismo, tá? Muitas pessoas, né, começam, né, esse estilo de vida, né, e daí um tempo, quando melhoram, quando as coisas ficam melhores, as pessoas abandonam esse estilo de vida. Outros, né, mesmo melhorando, mesmo às vezes até enriquecendo, eles gostam tanto que acabam seguindo esse estilo de vida chamado minimalismo. Então, quando eu falo para vocês aqui, o minimalismo ele não tem a ver apenas assim, eu vou gastar pouco, eu vou gastar o mínimo. Não, o minimalismo, pessoal, né, ele engloba praticamente tudo na nossa vida. Ou seja, a gente ter menos roupas, né? A gente ter menos pares de sapato, menos camisas, menos coisas inúteis dentro da nossa casa, que às vezes, né, a gente não precisa, menos besteiras dentro da nossa geladeira, tá? Menos coisas desnecessárias, né, na nossa despensa. Por quê, pessoal? Porque muitas das vezes nós temos dentro da nossa casa, né, ou na nossa vida, em outras áreas, coisas que não são necessárias nós termos, né? Porque nós vivemos em um mundo e uma sociedade aonde nós somos bombardeados 24 horas por dia, né, por propaganda, por marketing, seja no nosso e-mail, seja na TV, seja na internet, seja nos outdoors, né, seja nos aplicativos, aonde nós olharmos, nós estamos sendo bombardeados 24 horas pelo marketing. E a missão do marketing é essa, é fazer com que você gaste, é fazer com que você consuma. E muitas pessoas têm a facilidade, porque tem pessoas que já têm o vício do consumismo. Então, muitas das vezes elas não estão precisando de algo, mas elas, somente por ver ali uma propaganda, vão lá e têm que adquirir, têm que comprar aquele determinado objeto, aquela roupa, aquele calçado. E muitas das vezes, quando você vai examinar lá no seu guarda-roupa, quando você vai, né, examinar o que você tem dentro de casa, você vê que tem um monte de coisa desnecessário. Então, o minimalismo não se refere somente a gastar pouco, não envolve somente a situação do dinheiro, pessoal, tá bem? E eu espero que você entenda.
o minimalismo é esse estilo de vida que a pessoa consegue ser feliz com aquilo que tem, né? Não precisa ter, né, grandes quantidades, não precisa ter excesso, né? O minimalismo é isso, é você não ter falta de nada, mas também não ter excesso de nada, porque isso não vai levar as pessoas a nada. Tá bem, pessoal? Então, viva sempre de forma que você consiga, né, administrar a sua vida de uma forma simples, né, e esta forma de vida, esse estilo de vida, vai preparar você para que você no futuro tenha uma vida mais tranquila, tenha uma vida financeira, até mesmo assim dizendo, mais tranquila, tá? Você pode observar algo, e é uma coisa que me chama muito a atenção, né, que as pessoas que têm, né, a mentalidade, né, de uma pessoa rica, mesmo que ela não seja rica, mas as pessoas que têm a mentalidade de uma pessoa rica, ela usa tudo aquilo que ela ganha, tá? Tudo aquilo que ela tem, que ela adquire, para multiplicar. Ou seja, se ela tem um pouco de dinheiro, ela usa aquele dinheiro para multiplicar, para fazer mais dinheiro, para render um pouco melhor, né? Traduzindo, a pessoa coloca o pouco que ela tem para trabalhar para ela, coloca aquele dinheiro que ela tem para trabalhar, para fazer renda para ela. Isso é mentalidade de uma pessoa rica, embora não sendo rica financeiramente, mas a mentalidade, né, é muito importante. Agora, a pessoa que tem a mentalidade de pobre, você já observou que muitas das vezes é o contrário disso aí, na maioria das vezes é o contrário disso aí, porque a pessoa que tem mentalidade de pobre, o que ela faz? Ela pega todo o dinheiro que ela ganha, às vezes, muitas vezes as pessoas têm até renda extra, mas pega todo o dinheiro que ela ganha, né, e gasta com o seu consumismo desenfreado. Ou seja, tudo que ela ganha, ela passa para a mão de outro, né? O dinheiro não fica na sua mão, mas ela passa para a mão de outros, seja de comerciantes, seja o que for. Então, aí entra aquela frase, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Por quê? Porque a pessoa tem esse vício do consumismo desenfreado e ainda a sua mentalidade errada. Então, pense nisso, tá? Mude a sua mentalidade, tá? Observe, né, se você realmente precisa ter mais de 2 ou 3 camisas, se você precisa ter 10 calças, 10 pares de sapato. Muitas vezes está lá no seu roupeiro, tá? E você não usa. Você vai, muitas vezes, fazer limpeza na sua casa, você vê que tem um monte de coisas desnecessárias, tá? Então, essa é a ideia do minimalismo, pessoal. Tá? Não é que a pessoa tenha que ser muquirana, que a pessoa tenha que passar necessidade, que a pessoa tenha que passar fome. Muita gente não entende do assunto e muitas das vezes acaba falando bobagem. O minimalismo é realmente, tá, uma forma de vida, tá? E que pode nos ajudar muito, pessoal. Pode nos ajudar muito a gente vivendo desta forma. Isso vai te ajudar no futuro. Como eu disse aqui no início do vídeo, se futuramente você vê que você não se adaptou e que isso não te ajudou, você pode abandonar, tá? Mas muitas pessoas hoje vivem desta forma, na forma minimalista, tá? Não desperdice, tá, o seu tempo, não desperdice, tá, os seus ganhos. Aprenda a colocar, né, aquilo que você tem para produzir mais coisas, né? Aprenda a colocar o seu dinheiro, por pouco que seja, a trabalhar para você, a fazer investimentos, que é muito importante, tá? Procure aí na internet, aqui é só um raciocínio raso sobre o minimalismo, tá? Mas tem aí na internet vários vídeos, né? Me parece que tem até na Netflix aí, pessoal, um documentário falando sobre isso, muito interessante de ver. Então, procure assistir, né? Procure se esclarecer mais sobre o assunto e você vai ver o quanto vale a pena, tá? Porque se nós não fizermos nada, o nosso futuro pode ser pior, né, do que o nosso presente, né? Temos que preparar a nossa vida. As pessoas tem muita gente que tem um pensamento assim: ah, mas por que eu vou economizar bastante? Por que eu vou ter que poupar? Por que eu vou ter que viver com o mínimo possível? Se amanhã eu posso morrer e tudo vai ficar aí. Sim, a gente sabe disso, isso é lógico, isso é óbvio, ninguém sabe a hora que vai morrer.
Mas aí eu te deixo uma pergunta: e se você não morrer? E se você esbanjar tudo que tem? E se você botar tudo fora? E aí como é que faz? Tá? E esse deve ser o nosso pensamento, né? Tirar o pessimismo, né, da nossa vida. Ah, mas se eu morrer? Bom, se morrer, morreu, tá? Mas e se não morrer? E esse é o nosso pensamento, né, de que, se Deus quiser, vamos viver bastante tempo com a graça de Deus. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessas ideias, tenha gostado do conteúdo. E se você gostou, tá? Deixa o seu like aí para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Ative as notificações, inscreva-se em nosso canal, que isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.